mensageiro e nos usando para entender qual que é a perfeita vontade do Senhor. Bom dia, igreja. Palavra de Deus, hoje a leitura se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo sobre acontecimentos que em breve devem acontecer. Deus permitiu que numa visão ele revelasse essas coisas aos seus servos. Ele enviou um anjo do céu para explicar o significado da visão. João pôs tudo por escritos, as palavras de Deus, de Jesus Cristo e tudo o que ele ouviu. Versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, pois está próximo o tempo quando todas essas coisas se cumprirão. Palavra do Senhor. Bom dia. Graça e paz da parte de Deus esteja no nosso meio. Semana passada a gente teve um culto aqui das catacumbas, né? Estávamos sem energia elétrica e estava tudo escurinho. Mas a turma gostou muito, viu? A turma falou, vamos fazer de novo, aí acaba a luz e vamos fazer todo mundo aí. Foi bom. E hoje também, vocês estão gostando do culto? Tá bom? As apresentações, um culto sincronizado, né? Que legal. A igreja tem feito isso em algumas oportunidades e está sendo muito legal. E hoje, como o culto é sincronizado, a gente vai falar algumas coisas que os meninos até falaram aqui já durante o jogral, ok? Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia é um livro de preciosa felicidade. Está aqui a Bíblia, a palavra de Deus, né? Como o Edu falou daqui a pouco, um pouquinho antes aqui, que é a palavra de Deus. E é algo maravilhoso. Eu não percebi aqui se algum dos meninos, durante o jogral, falaram que a Bíblia é um livro. Eles falaram que nós temos a divisão de Velho e Novo Testamento, mas quantos livros tem a palavra de Deus? Alguém sabe? 66 livros. 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Então, na verdade, não é somente um livro, ela é uma biblioteca, na verdade, não é mesmo? Aliás, acho que poucas pessoas sabem isso, porque ninguém está indo aqui biblioteca, porque ninguém falou nada a respeito. Vamos lá. Características importantes da Bíblia. Eu vou falar primeiro dessas características, depois a gente vai voltar a falar sobre Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, principalmente. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela é única. É um livro diferente dos demais. Quem aqui, durante esse ano, leu pelo menos um livro, que não precisa ser um livro de religioso, ou que não seja a palavra de Deus? Quem aqui leu um livro? Levanta a mão, por favor. Pelo menos um livro. Muito bom, muito bom. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ler livros ao longo do tempo, mas tem certeza que a palavra de Deus é diferente de todos esses livros que vocês leram. A palavra de Deus, ela é única, a Bíblia, ela é única em alguns aspectos. Primeiro aspecto, ela é única em coerência. Os meninos falaram aqui durante o jogral. Ela foi escrita durante um período de 1500 anos, durante mais de 40 gerações,
por mais de 40 autores envolvidos nas mais diferentes atividades, inclusive reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos, e ela mantém total unidade nos seus ensinamentos. Essa é a palavra de Deus. Se você pega a história desde Gênesis e vai até o Apocalipse, ela tem unidade na sua história, e é escrita ao longo de 1500 anos. Por isso que eu estou te falando que ela é maior e melhor do que qualquer um desses livros que vocês leram ao longo desse ano de 2025. Ela tem essa característica de ter essa coerência, de unidade de pensamentos, desde Gênesis até o Apocalipse. Ela foi escrita em diferentes lugares. Moisés escreveu no deserto, Jeremias escreveu em uma masmorra, numa prisão, Daniel numa colina e também lá no palácio. Paulo escreveu várias cartas dele em uma prisão. Lucas, enquanto viajava, João escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos. Outros escreveram textos bíblicos em meio a campos de batalha. Ela também foi escrita em diferentes condições. Davi, ele escreveu Salmos e vários outros livros em tempos de guerra. Salomão em tempos de paz. A Bíblia é única em sobrevivência. Nós não estamos falando agora desse governo, nós estamos falando no ano de 303 depois de Cristo, um imperador chamado Diocleciano, ele proclamou um edito, que é um anúncio de uma lei, que tinha como objetivo impedir os cristãos de adorarem a Deus e destruir as Escrituras. Uma partezinha desse documento. Um documento imperial foi promulgado em todos os lugares, determinando a demolição das igrejas, isso em 303 depois de Cristo. Determinando a demolição das igrejas e a queima das Escrituras, e proclamando que aqueles que ocupavam posições de destaque perderiam todos os seus direitos, enquanto aqueles que trabalhassem em suas casas perderiam a liberdade, caso insistissem em professar o cristianismo. E a Bíblia resistiu a isso tudo, por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e se render ao senhorio de Jesus, porque ela foi preservada ao longo de anos e anos. 3 aspectos, então, que a Bíblia representa para nós, uma mensagem de felicidade. Quando o Kevin leu a leitura dele, a Bíblia dele, a versão dele, fala que é felizes, mas a palavra de Deus fala lá, pela revista e atualizada, não é? Ela fala, bem-aventurados aqueles que leem. Bem-aventurados é o que mesmo, igreja? Oi? Mais que felizes. Então não são simplesmente felizes, mas eles são muito mais que felizes, aqueles que leem a palavra da profecia. Foi isso que está lá no capítulo 1, versículo 3. Comportamentos frente às Escrituras. Os que leem, aliás, os que não leem, são aqueles que não têm um mínimo interesse de manusear a palavra de Deus. Podem ter em seus lares Bíblias e até luxuosas, mas apenas para enfeite. Eu espero que a sua Bíblia, o livro, né, que ele não fique lá numa prateleira, simplesmente lá numa prateleira, ou que ele fique aberto. Você já chegou na casa de pessoas que tem lá um lugar em que fica uma Bíblia aberta, às vezes uma Bíblia até muito luxuosa, muito bonita, toda...
novinha, ninguém mexe na Bíblia, não é? E está lá, está só acumulando poeira. Mas ninguém lê a Bíblia. Eles não podem ser felizes, não são muito mais do que felizes quando não leem a palavra de Deus. Então, existem essas pessoas que não leem a palavra de Deus. Os que não entendem, eles leem, mas não entendem. São aqueles que, lendo sem sabedoria, sem a iluminação do Espírito Santo, a têm como livro confuso ou apenas interessante. Nesses dois casos, se cumprem a palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 13, versículo 13, eu coloquei aí para nós. Por isso, lhe falo em parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Olha que interessante, Jesus falava para os seus discípulos através de parábolas, para que as outras pessoas, né, não entendessem aquilo que ele estava falando, alguns determinados assuntos. Hoje as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, têm muita dificuldade de entenderem a palavra de Deus, porque é o próprio Espírito Santo que iluminou, que inspirou essas pessoas ao longo de 1500 anos, para que tivessem a palavra de Deus de forma coerente. E hoje, se nós queremos entender algo na palavra de Deus, nós temos que recorrer ao Espírito Santo. Por favor, irmão, não tentem interpretar a palavra de Deus. Não se interpreta a palavra de Deus. A gente busca o Espírito Santo para que ele possa nos instruir, porque ele é o coautor da palavra de Deus. Existem aqueles que leem e entendem. Quem são eles? Somos nós. Aqueles que leem e entendem são as pessoas que tiveram uma experiência com Deus de novo nascimento. São aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e confessaram que Ele é o Senhor e Salvador. Então, para que a gente possa ser feliz quando a gente lê a palavra de Deus, nós precisamos de estar em conexão com o Espírito Santo. Nós devemos estar rendidos a Jesus, e Ele tem que ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Outra característica que o Kevin leu para nós: felicidade de ouvir. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras de profecia. Ouvir é outro aspecto para que a pessoa possa experimentar felicidade em estudar a Bíblia. Falamos acerca de ouvir o que o Espírito Santo quer dizer por meio da palavra de Deus, na medida em que lemos. Nós somos uma sociedade humana que precisa ler, mas que pouco se interessa para ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações. Algumas pessoas até leem, mas elas têm dificuldade de ouvir o que a palavra de Deus está querendo dizer. Algumas pessoas leem lá em Romanos: o salário do pecado é a... Mas eles continuam pecando, porque o pecado é agradável, porque o pecado é gostoso. Ah, mas vai morrer. Não sei. Será que vai mesmo? Será que isso não é só balela lá do João falando que quem pecar vai morrer? Mas é a palavra de Deus que está falando isso. Então eles leem, mas eles têm dificuldade de ouvir o que a palavra de Deus diz. Os que ouvem desinteressadamente. Quantos no passado ouviram as palavras dos profetas e do Senhor Jesus, mas sem nenhum interesse? Quando Noé, ele chegou e ele pregou para todas aquelas pessoas lá: olha, o mundo vai acabar em água. E as pessoas continuaram vivendo. Nós outro dia falamos aqui, se casando, dando-se em casamento, continuando trabalhando normalmente, e de repente o que aconteceu? Veio a chuva.
e a terra ficou toda inundada. Vocês lembram o que aconteceu esse ano lá no Rio Grande do Sul, 7 meses atrás? Praticamente algumas cidades ficaram debaixo d'água. Foi muita chuva que caiu lá no Rio Grande do Sul. Foi isso que aconteceu nos tempos de Noé. E Noé falava isso. Falava com as pessoas, mas as pessoas não queriam ouvir o que Noé falava. Eles estavam desinteressados. E eles continuaram vivendo a sua vidinha. Os que ouvem, interessados, são aqueles que estão atentos à palavra de Deus e não deixam passar uma só delas. Ouvir com interesse é também uma condição essencial para que a Bíblia possa invadir o nosso interior com uma mensagem de alegria e renovação de vida. Irmãos, por favor, não deixe de prestar atenção em todos os irmãos que vêm aqui na frente, porque todos eles se preparam muito para poderem nos orientar, para poderem trazer as suas mensagens aqui nesse palanque. Por favor, não fiquem desinteressados. Ouçam com atenção, porque nós estamos estudando com o Ronaldo, e ele falou várias vezes para a gente, nós temos que fazer como os irmãos lá em Bereia, que eles eram muito melhores do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles iam lá nas Escrituras, e liam as Escrituras, e observavam se aquilo que estava sendo pregado era realmente o que estava escrito lá. E é isso que nós temos que fazer. O João leu Mateus 13:13. Mas será que é isso mesmo que está escrito lá? Vamos abrir lá, vamos ver se é realmente isso que o João colocou lá para a gente, se é isso que está escrito. E nós temos que realmente comprovar. Então não vamos ser desinteressados, vamos ouvir toda a palavra de Deus de forma interessada, para que a gente possa ser felizes. Uma outra característica é a felicidade de guardar. Bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nelas escritas. Guardar aqui significa procurar praticar aquilo que lemos e aprendemos nessas leituras da Bíblia. Irmão, você tem um versículo que é especial na sua vida? Quem aqui tem um versículo que é especial na sua vida? Levanta a sua mão, por favor. Tem alguém aqui que tem um versículo especial? Alguém pode falar, citar um versículo que é especial na sua vida? Cita aí para mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmã, que você possa agir, que você possa praticar essa palavra, um versículo só. E se nós guardarmos no nosso coração, mas nós praticarmos que o Senhor é mesmo o meu pastor e nada me faltará nessa vida, joia! Algum outro versículo? Pedi e dar-se-vos-á. Olha para vocês verem. A igreja conhece a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Nós estamos guardando versículos, nós estamos guardando passagens, mas nós não podemos simplesmente ficar com elas guardadas na nossa memória, nós temos que colocá-la em prática. Olha o que Tiago vai falar para a gente no capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, simplesmente sentar aqui no domingo e ouvir o que as pessoas estão trazendo para a gente não é o suficiente. Para nós sermos felizes, bem-aventurados, muito mais do que felizes, nós precisamos guardar o que está aqui nessa palavra. Se for um versículo, eu já dei várias vezes a oportunidade de dar um testemunho aqui sobre o Vicente, que ele era
um usuário de drogas e hoje ele tem um programa para poder recuperar pessoas, tirar pessoas da rua que são drogados, e ele está lá em São Paulo. E ele deu um testemunho muito forte, que isso não sai da minha cabeça. Ele tem um versículo na mente dele. E o versículo dele é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo que o Vicente sempre fala, ele coloca em prática: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele consegue, inclusive o programa que ele tem lá em São Paulo chama-se Libertos, porque ele tira os drogados da rua e ele leva para um determinado lugar e ele luta para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus, para que eles possam se converter. Mas um versículo só, na palavra de Deus toda, que tem essa biblioteca toda aqui, conseguiu converter a mente daquele homem. E ele hoje é um grande exemplo para nós. Então, guardar aqui significa praticar. Alguém já disse que um gesto pode ter maior valor do que muitas palavras. Nesse sentido, praticar a Bíblia tem um grande valor para que experimentemos em nossas vidas um grande sentimento de felicidade. Tem um ditado assim, não tem? Um exemplo vale muito mais do que 1000 palavras, não tem alguma coisa assim? Um exemplo, se você faz, se você pratica, tem muito mais valor do que 1000 palavras que você possa falar para alguém. Talvez você esteja querendo convencer a pessoa só na palavra, no parlatório, mas se você fizer algo diferente para aquela pessoa, talvez seja muito melhor praticar a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que a gente possa concluir essa manhã, o que a Bíblia significa para você? Responda aí no seu coraçãozinho. O que a Bíblia significa para você? É um livro comum ou um livro especial? É um livro que está sendo lido ou esquecido, aberto na prateleira de sua casa, ou guardada lá só acumulando poeira? A Bíblia tornou-se para você um livro que tem procurado praticar e que tem influenciado a sua vida? Responda aí no seu coração. Eu queria trazer uma historinha que o Rick Warren, ele escreveu num livro que se chama O Poder para Ser Vitorioso. Alguém aqui já leu esse livro? Poder para Ser Vitorioso, é do Rick Warren. E ele tem uma historinha que é muito interessante. Acompanhem comigo. Ele conta uma história de um canibal. Vocês sabem o que é um canibal? Canibal? Alguém já viu um canibal? Com certeza não viu, porque está vivo. Né, Tiago? Canibal é alguém de uma determinada tribo que comem os homens. Então, se você viu, o João não gostou da piada, não, João? Um canibal convertido que estava sentado perto de um grande caldeirão, lendo a sua Bíblia, quando um antropólogo se aproximou dele e perguntou: o que você está fazendo? E o nativo respondeu: estou lendo a Bíblia. O antropólogo zombou dele. E ele falou assim: você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Não passa de um amontoado de mentiras. Você não deve desperdiçar o seu tempo. O canibal olhou para aquele antropólogo lentamente e ele falou o seguinte: Senhor, se o Senhor se não fosse este livro, a Bíblia, o Senhor estaria dentro do caldeirão.
A palavra de Deus modificou a vida dele e o seu apetite. Ele não come mais, homens. Mas se não fosse por causa da Bíblia, o antropólogo nem ia conseguir conversar com ele, porque ele era a comida, o prato principal, talvez, daquele canibal. Essa é uma historinha que tem lá no Poder, lá do livro do Rick Warren. A Bíblia é um livro especial porque ela muda comportamentos e atitudes. Tem alguém aqui que mudou o comportamento na sua vida por causa da palavra de Deus? Levanta a sua mão. Quem mudou o comportamento e as atitudes da sua vida por causa da Bíblia? A Bíblia tem que mudar a nossa vida. Ela tem o poder de transformar um homem desonesto em uma pessoa correta. Sobre a Bíblia, Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio nisso, por isso que eu estou aqui hoje. A Bíblia transformou a minha vida, a vida do meu pai. E ele hoje está lá nos céus. Foi por causa do meu pai que me levava pelas mãos. E eu ainda com um shortinho assim, com 7 anos de idade, lá para a igreja do Carlos Prates. E foi então aos meus 13 anos que eu me converti. E é a palavra de Deus que fez isso comigo e fez isso com todos vocês. E que vai fazer com gerações e gerações para frente. Mas nós temos que continuar pregando. Nós temos que continuar sendo bem-aventurados em ler, em ouvir e em guardar a palavra de Deus. E ela é um precioso tesouro nos nossos corações. Vocês creem nisso? Que Deus possa continuar nos transformando por causa da palavra de Deus. Amém? Obrigado, João. Que bênção esse culto, né, irmãos?